Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo a, a este encontro gravado. Só um pequeno adendo, ele está sendo realizado hoje, sexta-feira, às 15 horas, porque eu não tive a possibilidade de realizar num horário que estava previsto, que são as 13 horas. Então, hoje a gente estará dando início aqui às leituras paralelas, mais uma proposta de leitura, né, seguindo aí a proposta das leituras freudianas, que é uma proposta de estudo, leitura corrida dos textos, é, discussão crítica a respeito daquilo que está sendo lido, de forma gratuita, com a gravação agora também disponível no YouTube, né? Até o ano passado eu não realizava as gravações desses encontros, né? Agora, nesse ano, eu decidi manter as gravações também desses encontros que são disponibilizados de maneira gratuita. Hoje, dando início à proposta das leituras paralelas, até o ano passado eu segui com a proposta das leituras de comentadores, onde o objetivo era especificamente pegar textos de comentadores que são, em certa medida, disseminados nos espaços de psicanálise, como resumos, ou como elucidações ou explicações da psicanálise como um todo, da psicanálise de Freud, da psicanálise de Lacan. O objetivo era pegar esses textos, podemos dizer aí, de famosinhos, né, conhecidos aí, de participantes do percurso da maioria das pessoas que se propõem hoje no Brasil a se formar em psicanálise, pegar esses textos e lê-los de maneira crítica. Crítica, reforço um adendo que eu fiz nas leituras freudianas. Ler de maneira crítica não é ler criticando no sentido, eh, como é que eu posso dizer, pejorativo, né, de estar criticando, estar falando mal, estar dizendo que é ruim. Mas é ler criticamente, separando, né, o joio do trigo, vamos dizer assim, né, o que é interessante, o que não é interessante, o que é equívoco e o que não é equívoco, né, naquele momento. Ali, as leituras dos comentadores, ela servia justamente para a gente exercitar a prática de ler aquilo que alguém diz sobre o que Freud falou, o que Lacan falou, o que qualquer outro autor falou, e ter a capacidade, a condição, né, de ir lá conferir realmente se foi assim que ele falou, se é uma questão de interpretação talvez equivocada, ou de uma possibilidade de interpretação muito subjetiva, ou seja, tem uma abertura ali para se interpretar de mais de uma maneira, então não há necessariamente um equívoco, mas sim uma escolha de interpretação. Então, o objetivo principal das leituras de comentadores eram esses. Contudo, eu acredito que esse propósito havia sido cumprido, dada observar as pessoas que frequentavam esse espaço com regularidade. Então, acredito que esse propósito ali, para aqueles que fizeram parte naquele momento, já tinha sido cumprido. E esse exercício também é feito em todas as leituras que eu proponho. Um dos objetivos das leituras é essa, não é ler por ler, não é ler para sair reproduzindo aquilo que a gente está vendo nesse livro, sem o menor senso crítico a respeito. Então, em toda a proposta de leitura que eu faço, eu sigo essa linha de fazer uma leitura crítica. Então, acredito que qualquer proposta de leitura venha a servir esse propósito. No mais, as leituras de comentadores, elas estavam sendo um pouco cansativas no sentido de que não contribuíam muito para a nossa formação, além desse exercício de leitura crítica. Só um instante. Saúde. Então, eu decidi por não dar continuidade na proposta de leitura de comentadores, ou seja, não me restringir estritamente aos comentadores, e sim aproveitar esse espaço para ler coisas que pudessem ser interessantes para o processo de formação. Então, é nesse sentido que eu proponho agora as leituras paralelas. Paralelas, né? Linhas paralelas são linhas que vão, né,
assim, paralelas uma à outra, né, como se fosse uma ao lado da outra. Então, de um lado vai os estudos psicanalíticos e do outro lado vão as leituras paralelas, que somam, né, as leituras da formação propriamente dita de psicanálise. Para quem está se propondo a se formar em psicanálise lacaniana, minimamente espera-se que leia Lacan, né? Então, acredito que seria de grande valia que a gente ocupasse os espaços das leituras regulares, né, os nossos estudos regulares, com os textos de Lacan e pudéssemos aqui acompanhar nesse espaço leituras paralelas. Nesse primeiro momento, uma vez que estamos em vias de lançar a proposta das leituras lacanianas para esse ano, né, achei por interessante começar as leituras paralelas através do texto do Zizek, né, o Como Ler Lacan, do Slavoj Zizek. Slavoj Zizek é um filósofo russo, é, apresentam ele como psicanalista. Eu nunca o vi é, se expressando dessa forma, assim, eu sou psicanalista. Boa tarde, Arlete. É, ele se apresenta como filósofo. Ele se apresentando como filósofo, ele faz uma leitura tal qual ele faz de Karl Marx, ele faz uma leitura também de Lacan e faz uma relação muito interessante com uma certa perspectiva de uma leitura da sociedade, né, da nossa sociedade ocidental, né, daquilo que representa o que é um sujeito, um indivíduo, uma pessoa que vive hoje essa comunidade em que vivemos. E ele faz uma relação muito interessante com o Seminário 17, a teoria dos discursos de Lacan, a questão do discurso do mestre, do discurso psicanalista, aí do discurso do capitalismo, que são produções de Lacan a partir do Seminário 16 e 17, e isso muito vinculado às relações de gozo, né, em torno do conceito gozo de Lacan. Então, o Slavoj Zizek é um cara não muito fácil, né? Os trabalhos dele que eu já tive contato não são trabalhos simples, né? Ele é um pouco difícil, mas eu acho que é interessante aquilo que a gente pode produzir enquanto efeito na nossa formação a partir da leitura dele. Na sequência, né, a gente concluindo esse texto em um bom intervalo de tempo, a gente vai promover aí outras leituras paralelas que façam sentido ao nosso estudo de psicanálise, tal qual fazer estudo de linguística, estudo de lógica, estudo de filosofia, Heidegger, Hegel, Sartre, enfim, a gente pode aí, perdão, se aventurar por espaços ou por temas, textos ou autores que o Lacan menciona em sua obra e que geralmente não tivemos acesso a esse conhecimento anteriormente, por ele não fazer parte do nosso processo de formação regular aqui no Brasil, né, nosso período colegial, nosso próprio processo de formação na graduação, às vezes não nos colocou em contato com esses autores, com esses campos do conhecimento, e também não fizemos anteriormente por conta própria. Então, talvez, né, podemos julgar interessante fazer esses estudos paralelos em um determinado momento. Mas, de antemão, agora a gente vai se dedicar a esse texto de Slavoj Zizek, como ler Lacan, publicado pela Zaha no Brasil, né, uma tradução da Maria Luísa Borges, revisão do Marco Antônio Coutinho Jorge, publicado pela Zaha, se eu não me engano, em 2006, acho que está no finalzinho do livro, essas informações da edição original, aqui, ó, 2006 é a publicação original do Zizek. Em 2010 é a publicação da edição brasileira.
Em termos de paginação de PDF, é um livro relativamente curto, né? 148 páginas apenas. Então, talvez não passemos muito tempo nesse livro. Paraty, o mais jovem materialista dialético do mundo. Porque o materialismo dialético, isso é o que poderíamos dizer de marxismo, né? Muita gente acha que, ou muitas pessoas, no senso comum, elas consideram que a contribuição de Marx para o conhecimento, para a humanidade, teria sido o comunismo e o socialismo. E não, né? A principal contribuição de Marx para o conhecimento, para a humanidade, para a filosofia, é o materialismo dialético. O livro O Capital, por exemplo, não é um livro que ensina como tornar os países do mundo comunistas e socialistas. Não. O livro O Capital, que são em 2 volumes, se eu não me engano, é 2 ou 3, acho que é 2 volumes. Ele é um livro de um estudo materialista dialético do capitalismo. O livro com que Marx, a princípio, tenta estabelecer uma linha de construção daquilo que vem a ser o comunismo e o socialismo é o Manifesto Comunista, publicado com Engels. Né? Então, não é necessariamente Marx é a esquerda, é capitalista, não. Marx era um filósofo também. E, enquanto filósofo, ele leu outros autores, ele produziu também. E uma das grandes contribuições dele para a filosofia, para o conhecimento, é o materialismo dialético. Então, esse tema que eu dou um destaque para esse texto, porque é um modo de pensar, inclusive a psicanálise de Lacan, do Zizek. Né? É nessa perspectiva de uma análise materialista dialética, em que ele vai apresentar os termos. Tem um pensador, vou chamar assim, um pensador brasileiro, muito influente hoje, né, de produção textual e academicista e também de mídias sociais, né, está frequentemente nos podcasts, que é o Elias Jabbour. Para quem nunca ouviu falar do Elias Jabbour e tiver a curiosidade, é muito transparente nele o que é o materialismo dialético, um modo materialista e dialético de pensar e de analisar as coisas e de produzir conhecimento. Esse livro ele é organizado, né, em 7 capítulos, gestos vazios e performativos. Lacan se defronta com a conspiração da CIA, né? Tem uma coisa assim meio poética, né? E surrealista também, né? No modo do Zizek. O sujeito interpassivo, Lacan gira uma roda de orações, de que voe a fantasia, Lacan de olhos bem fechados, dificuldades com o real, Lacan como espectador de Alien, e ideal do eu e supereu, Lacan como espectador de Casablanca, Deus está morto, mas ele não sabe, Lacan brinca com Bobok, e o sujeito perverso da política, Lacan como leitor de Mohammad Boueri. Notas, cronologia, sugestões de leituras adicionais e índice remissivo. Introdução. Tentemos levar um pouco mais nossos miolos. Isso é uma frase de Lacan, se eu não me engano. Em 2000, o 100º aniversário da publicação de A Interpretação dos Sonhos de Freud foi acompanhado por uma nova onda de proclamações. Ixi, deixa eu ver se eu consigo grifar aqui. Eu já percebi que esse livro tem esse PDF ele tem uma dificuldadezinha com relação aos grifos, né? Eu testei ele algumas vezes, geralmente eu faço essa verificação antes nos PDFs para que a gente possa ter essa facilidade. Vamos lutando com ele aqui, né?
Setembro aniversário da publicação de A Interpretação dos Sonhos de Freud foi acompanhado por uma nova onda de proclamações triunfalistas a respeito da morte da psicanálise. Com os novos avanços das ciências do cérebro, ela está enterrada onde sempre deveria ter estado, num quarto de despejo das buscas pré-científicas e obscurantistas de significados ocultos ao lado de confessores religiosos e intérpretes de sonhos. Como diz Todd Friends, nenhuma figura na história do pensamento humano esteve mais errada acerca de todos os seus fundamentos, com exceção de Karl Marx, acrescentariam alguns. Era de se esperar que, em 2005, o escandaloso Livro Negro do Comunismo, listando todos os crimes comunistas, fosse seguido pelo Livro Negro da Psicanálise, que listava todos os erros teóricos e as fraudes clínicas dos psicanalistas. Dessa maneira negativa, pelo menos, a profunda solidariedade entre o marxismo e a psicanálise é agora exibida à vista de todos. E quando pula a linha, ele dá um bugzinho, aí tem que fazer de linha a linha. Há algum sentido nessa oratória fúnebre? Um século atrás, para situar sua descoberta de inconsciente na história da Europa moderna, Freud desenvolveu a ideia de 3 humilhações sucessivas sofridas pelo homem, as 3 doenças narcísicas, como as chamou. Primeiro, Copérnico demonstrou que a Terra gira em torno do Sol e assim privou-nos a nós, seres humanos, do lugar central do universo. Depois, Darwin demonstrou que emergimos da evolução cega e nos tomou nosso lugar de honra entre os seres vivos. Finalmente, quando Freud descobriu o papel predominante do inconsciente em processos psíquicos, revelou-se que nosso eu não manda nem mesmo em sua própria casa. Hoje, um século depois, um quadro mais implacável está emergindo. Os últimos avanços científicos parecem infringir uma série de humilhações adicionais à imagem narcísica do homem. Nossa mente é uma mera máquina de calcular, processando dados. Nosso senso de liberdade e autonomia é a ilusão do usuário dessa máquina. À luz das ciências do cérebro, a própria psicanálise, longe de ser subversiva, parece antes pertencer ao campo humanista tradicional ameaçado pelas mais recentes humilhações. Assim, será que a psicanálise está realmente obsoleta em nossos dias? Parece que sim, em 3 níveis interligados. O do conhecimento científico, em que o modelo cognitivista neurobiológico da mente humana parece suplantar o modelo freudiano. O da clínica psiquiátrica, em que o tratamento psicanalítico está perdendo terreno rapidamente para pílulas e terapia comportamental. E o do contexto social, em que a imagem freudiana de uma sociedade de normas sociais que reprimem as pulsões sexuais do indivíduo não soa mais como uma explicação válida para a permissividade hedonística que hoje predomina. O Zizek, ele tem esse ar crítico, assim, nesse tom de... Crítico não é satírico, né? Irônico. Ele tem essa mania de... Parece, por exemplo, que, pô, como assim? O cara diz como ler Lacan é filósofo psicanalista e aí tá parecendo que está de acordo com a morte da psicanálise, em certa medida, no texto, né? Mas a entonação que ele utiliza é mais ou menos essa. Em determinado momento, costuma dar uma reviravolta, né? As produções. Apesar disso, no caso da psicanálise, o funeral talvez seja prematuro, celebrado para um paciente que ainda tem uma vida longa pela frente. Em contraste com as verdades evidentes abraçadas pelos críticos de Freud, meu objetivo é demonstrar que só hoje o tempo da psicanálise está chegando. Isso aqui é fantástico. Vistos através dos olhos de Lacan, através do que Lacan chama de seu retorno a Freud, os insights fundamentais de Freud emergem finalmente em sua verdadeira dimensão. Lacan compreendeu esse retorno como um retorno não ao que Freud disse, mas ao âmago da revolução freudiana, da qual o próprio Freud não tinha plena consciência. Lacan iniciou seu retorno a Freud com a leitura linguística de todo o edifício psicanalítico.
sintetizada no que é talvez sua fórmula isolada mais conhecida. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. A percepção predominante do inconsciente é a de que ele é o domínio das pulsões irracionais, algo oposto ao eu consciente e irracional. Para Lacan, essa noção do inconsciente pertence à Lebensfilosofia, ou filosofia de vida, romântica, e nada tem a ver com Freud. O inconsciente freudiano causou tamanho escândalo não por afirmar que o eu racional está subordinado ao domínio muito mais vasto dos instintos irracionais cegos, mas porque demonstrou como o próprio inconsciente obedece à sua própria gramática e lógica. O inconsciente fala e pensa. O inconsciente não é terreno exclusivo de pulsões violentas que devem ser domadas pelo eu, mas o lugar onde uma verdade traumática fala abertamente. Aí reside a versão de Lacan do motto de Freud, Wo es wahr, soll ich werden. Onde isso estava, devo advir. Não o eu deveria conquistar o isso. O lugar das pulsões inconscientes, mas eu deveria ousar me aproximar do lugar de minha verdade. O que me espera ali não é uma verdade profunda com a qual devo me identificar, mas uma verdade insuportável com a qual devo aprender a viver. Como então as ideias de Lacan diferem das escolas psicanalíticas convencionais de pensamento e do próprio Freud? Com relação a outras escolas, a primeira coisa que chama a atenção é o teor filosófico da teoria de Lacan. Para ele, fundamentalmente, a psicanálise não é uma teoria e técnica de tratamento de distúrbios psíquicos, mas uma teoria e prática que põe os indivíduos diante da dimensão mais radical da existência humana. Ela não mostra a um indivíduo como ele pode se acomodar às exigências da realidade social. Em vez disso, explica de que modo, antes de mais nada, algo como realidade se constitui. Ela não capacita simplesmente um ser humano a aceitar a verdade reprimida sobre si mesmo. Ela explica como a dimensão da verdade emerge na realidade humana. Na visão de Lacan, formações patológicas como neuroses, psicoses e perversões têm a dignidade de atitudes filosóficas fundamentais em face da realidade. Quando sofro de neurose obsessiva, essa doença colore toda a minha relação com a realidade e define a estrutura global da minha personalidade. A principal crítica de Lacan a outras abordagens psicanalíticas diz respeito à sua orientação clínica. Para Lacan, o objetivo do tratamento psicanalítico não é o bem-estar, a vida social bem-sucedida ou a realização do paciente, mas levar o paciente a enfrentar as coordenadas e os impasses essenciais de seu desejo. Com relação a Freud, a primeira coisa que chama a atenção é que a chave usada por Lacan em seu retorno a Freud vem de fora do campo da psicanálise, para desencerrar os tesouros secretos de Freud. Lacan arregimentou uma tribo variada de teorias, da linguística de Ferdinand Saussure, à teoria matemática dos conjuntos e às filosofias de Platão, Kant, Hegel e Heidegger, passando pela antropologia estrutural de Claude Lévi-Strauss. Disso decorre a maior parte dos conceitos essenciais de Lacan não tem um equivalente na própria teoria freudiana. Freud nunca menciona a tríade do imaginário, simbólico e real. Nunca fala sobre o grande outro, com uma ordem simbólica. Fala de eu, não de sujeito. Lacan usa esses termos importados de outras disciplinas como instrumentos para fazer distinções que já estão implicitamente presentes em Freud, mesmo que ele não tivesse conhecimento delas. Por exemplo, se a psicanálise é uma cura pela fala,
se trata de distúrbios patológicos somente com palavras. Tem de se basear numa certa noção de fala. A tese de Lacan é que Freud não estava ciente da noção de fala implicada por sua própria teoria e prática, e que só podemos desenvolver essa noção se nos referirmos à linguística saussuriana, à teoria dos atos de fala e à dialética hegeliana do reconhecimento. O retorno a Freud de Lacan forneceu um novo alicerce teórico para a psicanálise, com imensas consequências também para o tratamento analítico. Controvérsia, crise e até escândalo acompanharam Lacan ao longo de toda sua carreira. Ele não só foi obrigado a se desvincular da Associação Internacional de Psicanálise, ver cronologia, em 1963, como suas ideias provocativas incomodaram muitos pensadores progressistas, de marxistas críticos a feministas. Embora seja usualmente percebido na academia ocidental como um tipo de pós-modernista ou desconstrucionista, Lacan escapa dos limites indicados por esses rótulos. Ao longo de toda a sua vida, ele foi superando rótulos associados a seu nome, fenomenologista, hegeliano, heideggeriano, estruturalista, pós-estruturalista. Não admira, uma vez que o traço mais importante de seu ensinamento é a autocrítica permanente. Lacan era um leitor e intérprete voraz. Para ele, a própria psicanálise é um método de leitura de textos orais, a fala do paciente, ou escritos. Não há maneira melhor de ler Lacan, então, que praticar seu modo de leitura e ler os textos de outros com Lacan. Assim, cada capítulo deste livro vai confrontar uma passagem de Lacan com outro fragmento de filosofia, de arte, de cultura popular e ideologia. A oposição lacaniana será elucidada através da leitura lacaniana do outro texto. Outra característica deste livro é uma vasta exclusão. Ele ignora quase por completo a teoria de Lacan acerca do que se passa no tratamento psicanalítico. Lacan foi, antes de tudo, um clínico, e considerações clínicas permeiam tudo o que ele escreveu e fez. Mesmo quando ele lê Platão, São Tomás de Aquino, Hegel, Kierkegaard, é sempre para elucidar um problema clínico preciso. A própria ubiquidade dessas considerações é o que nos permite excluí-las, precisamente porque o clínico está em toda parte. Podemos contornar o processo e nos concentrar, em vez disso, em seus efeitos, no modo como ele colore tudo que parece não clínico. Esse é o verdadeiro teste de seu lugar central. Em vez de explicar Lacan por meio de seu contexto histórico e teórico, como ler Lacan usará o próprio Lacan para explicar nossas agruras sociais e libidinais. Em vez de pronunciar um julgamento imparcial, este livro oferecerá uma leitura partidária. É parte da teoria lacaniana que toda verdade é parcial. O próprio Lacan, em sua leitura de Freud, exemplifica o poder dessa abordagem parcial. Em suas notas para uma definição de cultura, T.S. Eliot observa que há momentos em que a única escolha se dá entre sectarismo e descrença. Momentos críticos em que a única maneira de manter uma religião viva é levar a cabo uma dissidência sectária de seu corpo principal. Por meio dessa dissidência sectária, dissociando-se do cadáver em deterioração da Associação Internacional de Psicanálise, Lacan manteve um ensinamento freudiano vivo. 50 anos depois, compete a nós fazer o mesmo com Lacan. Tá? Uma observação final. Como esse livro é uma introdução a Lacan, focada em alguns de seus conceitos básicos, e como este tópico é o foco de meu trabalho nas últimas décadas, não houve meio de evitar alguma canibalização de meus livros já publicados. Para compensar, tomei grande cuidado em dar a cada uma dessas passagens emprestadas um novo desdobramento aqui. Com essa introdução, né, podemos ter uma breve noção de qual é o tom desse livro, né, e qual é a pegada do Zizek, que é completamente diferente do Nasio, completamente diferente do Fink, né, que foram leitores que já escritores, perdão, né, e leitores inclusive de Lacan e Freud, que já atravessamos em outros momentos nas leituras dos comentadores, né, aqui é uma entonação muito diferente, é pensar a partir de Lacan,
né? E não pensar necessariamente o Lacan e o Freud, tal qual fazia o Nazi, faz o Bruce Fink também. Então, em que tem uma função filosófica em torno, né, da proposta de leitura de Lacan que o Zizek está promovendo. Não se restringe apenas, única e exclusivamente, à psicanálise, então, como ele deixou muito bem claro ali na introdução, e não, ele vai excluir os aspectos clínicos, né? Ele não é um livro para ensinar como praticar a psicanálise lacaniana, como se fosse um método, né, tal qual o Bruce Fink, o Nácio, etc., né, tentaram aplicar nesses seus livros introdutórios. Né. Aqui é uma pegada um pouco diferente. Gestos vazios e performativos. Capítulo 1. Lacan se defronta com a conspiração da CIA. Será nesses dons, ou então nas senhas que nelas harmonizam seu contrassenso salutar, que começa a linguagem como a lei? Pois esses dons já são símbolos, na medida em que símbolo quer dizer pacto, e em que, antes de mais nada, são significantes do pacto que constituem como significado, como bem se vê o fato de que os objetos da troca simbólica, vasos feitos para ficar vazios, escudos pesados demais para carregar, feixes que se ressecarão, lanças enterradas no solo, são desprovidos de uso por destinação, senão supérfluos por sua abundância. Será essa neutralização do significante a totalidade da natureza da linguagem? Tomada por esse valor, encontraríamos seu esboço nas gaivotas, por exemplo, durante a exibição sexual, materializado num peixe que elas passam umas às outras de bico em bico, e no qual os etologistas, se realmente cabe ver nisso, como com eles o instrumento de uma agitação do grupo, que seria equivalente a uma festa, estariam perfeitamente justificados em reconhecer um símbolo. Deixa eu ver se vai na nota aqui. Vai na nota. 5, né? Jacques Lacan, Escritos, Rio de Janeiro, página 273. A página 273 é que livro? Ah, aqui tem as outras indicações. Nós do Seminário Livro 7, Tudo France, ler livro do comunismo, ler livro no Adelante Psicanálise. 273, rapidinho, deixa eu só olhar qual é o texto. 273. 273 é função e campo da fala e da linguagem em psicanálise. Como adicionar nota? As novelas mexicanas são gravadas num ritmo tão frenético, um episódio de 25 minutos por dia, todos os dias,
E os atores sequer recebem o texto para aprender suas falas de antemão. Usam minúsculos receptores em seus ouvidos que lhes dizem o que fazer e aprendem a representar o que ouvem. Agora lhe dê um tapa e diga que o odeia, depois o abraça. Esse procedimento nos dá uma imagem do que, segundo a percepção comum, Lacan quer dizer com um grandioso. É como se fosse um paranoico, né, que está ouvindo vozes e não paranoico que está sendo perseguido, né, esquizofrênico que está ouvindo vozes. A ordem simbólica, a constituição não escrita da sociedade, é a segunda natureza de todo ser falante. Ele está aqui, dirigindo e controlando os meus atos. É o mar em que nado, mas permanece essencialmente impenetrável. Nunca posso pô-la diante de mim e segurá-la. É como se nós, sujeitos de linguagem, perdão, falássemos e interagíssemos como fantoches. Nossa fala e gestos ditados por algo sem nome que tudo impregna. Será isso mesmo que dizer que para Lacan nós, indivíduos humanos, somos meros epifenômenos, sombras sem nenhum poder real próprio? Que nossa autopercepção como agentes livres autônomos é uma espécie de ilusão do usuário, cegando-nos para o fato de que estamos nas mãos do grande outro que se oculta por trás da tela e puxa os cordões? Há, no entanto, muitas características do grande outro que se perdem nessa noção simplificada. Para Lacan, a realidade dos seres humanos é constituída por três níveis entrelaçados: o simbólico, o imaginário e o real. Essa tríade pode ser precisamente ilustrada pelo jogo do xadrez. As regras que temos de seguir para jogar são sua dimensão simbólica. Do ponto de vista simbólico, puramente formal, cavalo é definido apenas pelos movimentos que essa figura pode fazer. Esse nível é claramente diferente do imaginário, a saber, o modo como as diferentes peças são moldadas e caracterizadas por seus nomes: rei, rainha, cavalo, e é fácil imaginar um jogo com as mesmas regras, mas com um imaginário diferente, em que esta figura seria chamada de mensageiro ou corredor, ou de qualquer outro nome. Por fim, o real é toda a série complexa de circunstâncias contingentes que afetam o curso do jogo. A inteligência dos jogadores, os acontecimentos imprevisíveis, que podem confundir um jogador ou encerrar imediatamente o jogo. Vejamos que analogia interessante. Eu nunca tinha visto uma analogia assim semelhante do real simbólico e imaginário. O Carlos da Vizinha está tudo querendo participar do grupo de estudo também. O grande outro opera num nível simbólico. De que, então, se compõe a ordem simbólica? Quando falamos ou quando ouvimos, nunca interagimos simplesmente com outros. Nossa atividade de fala é fundamentada em nossa aceitação e dependência de uma complexa rede de regras e outros tipos de pressupostos. Primeiro, há as regras da gramática, que tenho de dominar de maneira cega e espontânea. Se eu tivesse de ter essas regras em mente o tempo todo, minha fala se desarticularia. Depois há o pano de fundo de participar do mesmo mundo, vida, que permite que eu e meu parceiro na conversação compreendamos um ao outro. As regras que eu sigo estão marcadas por uma profunda divisão. Há regras e significados que sigo cegamente, por hábito, mas das quais, se reflito, posso me tornar ao menos parcialmente consciente, como as regras gramaticais comuns. E há regras que ignoro, que sigo, significados que ignoro, que me perseguem, como proibições inconscientes. E há regras e significados cujo conhecimento não devo revelar que tenho, insinuações sujas ou obscenas que silenciamos para manter o decoro. O espaço simbólico funciona como um padrão de comparação contra o qual posso medir.
É por isso que o grande outro pode ser personificado ou reificado como um agente único. O Deus que vela por mim do além e sobre todos os indivíduos reais, ou a causa que me envolve, liberdade, comunismo, nação, e pela qual estou pronto a dar minha vida. Enquanto falo, nunca sou meramente um pequeno outro indivíduo interagindo com outros pequenos outros. O grande outro deve sempre estar lá. Essa referência inerente ao grande outro é o tópico de uma piada infame sobre um pobre camponês que, tendo sofrido um naufrágio, vê-se abandonado numa ilha com, digamos, a Sim Crawford. Depois de fazer sexo com ele, ela lhe pergunta como foi. Sua resposta é: foi ótimo, mas ele ainda tem um favorzinho a pedir para completar sua satisfação. Poderia ela se vestir como seu melhor amigo, usar calças e pintar um bigode no rosto? Ele lhe, ele lhe garante não ser um pervertido enrustido, como ela verá assim que ele fizer o favor. Quando ela o faz, ele se aproxima dela, dá-lhe um tapinha nas costas e lhe diz, com o olhar malicioso da cumplicidade masculina: sabe o que me aconteceu? Acaba de transar com a Cindy Crawford. Esse terceiro, que está sempre presente como uma testemunha, nega a protagonista e depende do olhar de outrem. Apesar de todo o seu poder fundador, o grande outro é frágil, insubstancial, propriamente virtual, no sentido de que seu status é o de um pressuposto subjetivo. Ele só existe na medida em que sujeitos agem como se ele existisse. Seu status é semelhante ao de uma causa ideológica, como comunismo ou nação. Ele é a substância dos indivíduos que se reconhecem nele, o fundamento de toda a sua existência, o ponto de referência que fornece o horizonte supremo de significado, algo pelo qual esses indivíduos estão prontos a dar suas vidas. No entanto, a única coisa que realmente existe são esses indivíduos e suas atividades, de modo que essa substância é real apenas na medida em que indivíduos acreditam nela e agem de acordo com isso. É por causa do caráter virtual do grande outro que, como Lacan bem expressou no final do seu seminário sobre a carta roubada, uma carta sempre chega ao seu destino. Podemos dizer até que a única carta que chega completamente e efetivamente ao seu destino é a carta não enviada. Seu verdadeiro destinatário não são outros de carne e osso, mas o próprio grande outro. Bem interessante. A conservação da carta não enviada é sua característica impressionante. Nem a escrita nem o envio são notáveis. Com frequência fazemos rascunhos de cartas e os jogamos fora. Mas sim o gesto de guardar a mensagem quando não temos nenhuma intenção de enviá-la. Ao guardar a carta, nós a estamos enviando de algum modo, afinal. Não estamos abandonando nossa ideia ou rejeitando-a como tola ou desprezível, como fazemos ao rasgar uma carta. Ao contrário, estamos lhe dando um voto de confiança extra. Estamos, na verdade, dizendo que nossa ideia é preciosa demais para ser confiada ao olhar do destinatário real, que pode não compreender seu valor, de modo que a enviamos a seu equivalente na fantasia, em quem podemos confiar completamente para uma leitura compreensiva e apreciativa. O César je ne marque de Citizen Woman. Ok. Não se passa exatamente o mesmo com o sintoma no sentido freudiano do termo? Segundo Freud, quando desenvolvo um sintoma, produzo uma mensagem codificada sobre meus segredos mais íntimos, meus desejos e traumas inconscientes. O destinatário do sintoma não é um outro ser humano real. Antes que um analista decifre meu sintoma, não há ninguém que possa ler sua mensagem. Então, quem é o destinatário do sintoma? O único candidato que resta é o grande outro virtual. Esse caráter virtual do grande outro significa que a ordem simbólica
não é uma espécie de substância espiritual que exista independentemente de indivíduos, mas algo que é sustentado pela contínua atividade deles. No entanto, a origem do grande outro ainda está obscura. Como é que, quando indivíduos trocam símbolos, eles não interagem simplesmente um com o outro, mas sempre se referem também ao grande outro virtual? Quando falo sobre a opinião de outras pessoas, nunca é somente uma questão do que eu, você ou outros indivíduos pensam, mas também do que um alguém impessoal pensa. Quando violo uma regra de decência, nunca faço apenas o que a maioria dos outros não faz. Faço o que não se faz. Isso nos leva à densa passagem com que abrimos este capítulo. Nela, Lacan propõe nada menos que uma narrativa da gênese do grande outro. Para Lacan, para Lacan, a linguagem é um presente tão perigoso para a humanidade quanto o cavalo foi para os troianos. Ela se oferece para nosso uso gratuitamente, mas depois que a aceitamos, ela nos coloniza. A ordem simbólica emerge de um presente, uma oferenda, que marca seu conteúdo como neutro para fazer-se passar por um presente. Quando um presente é oferecido, o que importa não é o seu conteúdo, mas o vínculo entre o que presenteia e o que recebe estabelecido quando o que recebe aceita o presente. Lacan chega mesmo a se envolver aqui num pouco de especulação sobre etologia animal. As andorinhas do mar que apanham um peixe e o passam de bico em bico, como se para deixar claro que o vínculo estabelecido dessa maneira é mais importante do que quem vai finalmente ficar com o peixe e comê-lo. Envolvem-se efetivamente numa espécie de comunicação simbólica. Todos os que amam sabem disto. Para que um presente simbolize meu amor, deve ser inútil, supérfluo em sua própria abundância. Somente assim, com seu valor de uso suspenso, ele pode simbolizar meu amor. A comunicação humana é caracterizada por uma reflexividade irredutível. Cada ato de comunicação simboliza simultaneamente o fato da comunicação. Roman Jacobson chamou esse mistério fundamental da ordem simbólica propriamente humana de comunicação fática. A fala humana nunca transmite meramente uma mensagem. Ela sempre afirma também autorreflexivamente o pacto simbólico básico entre os sujeitos comunicantes. O nível mais elementar de troca simbólica é o chamado gesto vazio, um oferecimento feito para ser rejeitado ou destinado a ser. Brecht deu uma expressão pungente a essa característica em sua peça de Azaga, em que um menino é solicitado a concordar livremente com o que, de todo modo, será o seu destino, ser jogado no vale. Como explica seu professor, é costume perguntar à vítima se ela concorda com sua sorte, mas também é costume que a vítima diga sim. O pertencimento a uma sociedade envolve um ponto paradoxal em que cada um de nós é obrigado a abraçar livremente, como resultado de nossa escolha, o que de todo modo nos é imposto. Todos nós devemos amar amar nosso país, nossos pais, nossa religião. Esse paradoxo de querer escolher livremente o que é compulsório, de fingir, mantendo as aparências, que há uma livre escolha, embora efetivamente não haja, é estritamente codependente com a noção de um gesto simbólico vazio, um gesto, um oferecimento que se destina a ser rejeitado. Algo similar ocorre em nossos códigos cotidianos de comportamento. Quando, após ser envolvido numa competição feroz com meu maior amigo por uma promoção de emprego, acabo ganhando, a coisa adequada a fazer é oferecer-me para abrir mão da promoção, de modo que ele a obtenha. E a coisa adequada para ele fazer é rejeitar meu oferecimento. Desse modo,
talvez nossa amizade possa ser salva. O que temos aqui é troca simbólica, em sua forma mais pura. Um gesto feito apenas para ser rejeitado. Toda essa explicação que ele está dando aqui até agora só está me lembrando de Sheldon Cooper, do The Big Bang Theory, que as coisas, alguns desses exemplos que ele está dando aparecem na série como comentários tipo assim, análises críticas e lógicas do Sheldon a respeito dessas relações sociais, porque as relações sociais para ele são muito difíceis para quem assistiu a série. Né? Quem não assistiu já tem tanto tempo que a série terminou que nem é considerado mais spoiler falar alguma coisa sobre a série. Eu já estou assistindo pela terceira vez, estou assistindo a série assim, cronologicamente, né? Sem ser pegando assim, os episódios aleatórios na programação do canal, assistindo eles seguindo ali a série mesmo. E um dos episódios recentes era ele falando sobre o presente de aniversário, que ele achava um, uma banalidade, algo ilógico, o presente de aniversário, que se ele fosse estabelecer uma relação de entregar um presente de aniversário, primeiro se teria que estabelecer um valor. Então, ele coloca, vamos supor que estabelecêssemos o valor de US$ 50. Aí, todo ano, um amigo dá US$ 50 por outro. Então, no meu aniversário, você me dá US$ 50 e no seu aniversário, eu lhe dou US$ 50. E aí, todo ano, ficaria cada um kit. Né? Cada um continuaria com seus US$ 50. Um deu, depois recebeu, então ficou todo mundo por igual. Até que em um determinado momento, um viesse a morrer e se tivesse dado os US$ 50 para o aniversário do outro amigo antes de receber os seus US$ 50 do seu aniversário, o outro amigo ficaria US$ 50 mais rico, né? Então, assim, ele vai construindo toda uma lógica que foge dessa estrutura simbólica onde o não dito está participando. Né? Essa estrutura simbólica prescinde desse equívoco do não dizer ou do fazer para ser rejeitado. Né? Então, frequentemente aparecem, né, cenas do Sheldon que ele aparece na série como alguém particular, né? E que teria aí um diagnóstico de autismo. E, enfim, cabe aí algum estudo, alguma discussão, de repente, que possa fazer algumas analogias a esse respeito. Lena aqui só está me lembrando disso. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui até onde vai, para eu ter uma ideia de até onde a gente pode seguir. Hein? O capítulo é bastante extenso. Vai até aqui, a 24. Está na 14. Aqui, né? Na 16. Não sei se vai dar tempo. Vai dar tempo de ler tudo, não. Quando eu encontrar um ponto aqui, eu faço uma pausa. A mágica da troca simbólica é que, embora no fim estejamos onde estávamos no início, há um ganho nítido para ambas as partes em seu pacto de solidariedade. O problema, é claro, surge. E se a pessoa a quem se faz o oferecimento para ser rejeitado realmente o aceitar? E se, tendo perdido a competição, eu aceitar o oferecimento de meu amigo para no fim obter a promoção em vez dele? Uma situação como essa é propriamente catastrófica. Ela causa a desintegração da aparência de liberdade, que pertence à ordem social, o que é igual à desintegração da própria substância social, a dissolução do vínculo social. A noção do vínculo social, estabelecido por meio de gestos vazios, nos permite definir de maneira precisa a figura do sociopata. O que está além da compreensão do sociopata é o fato de que muitos atos humanos são praticados no interesse da própria interação. Em outras palavras, o uso da linguagem pelo sociopata corresponde, paradoxalmente,
a noção corrente e sensata de linguagem como um meio puramente instrumental de comunicação, como sinais que transmitem significados. Ele usa a linguagem, não é envolvido nela e é insensível à dimensão performativa. Isto determina a atitude de um sociopata em relação à moralidade. Embora ele seja capaz de discernir as regras morais que regulam a interação social e até de agir moralmente na medida em que verifica que isso serve aos seus objetivos, falta-lhe o senso visceral do certo e do errado, a noção de que simplesmente não podemos fazer algumas coisas independentemente das regras sociais externas. Em suma, um sociopata pratica verdadeiramente a noção de moralidade desenvolvida pelo utilitarismo, segundo a qual moralidade designa um comportamento que adotamos ao calcular inteligentemente nossos interesses. Ao fim e ao cabo, todos nós nos beneficiamos se tentarmos contribuir para o prazer do maior número possível de pessoas. Para ele, moralidade é uma teoria que aprendemos e seguimos, não algo com que nos identificamos substancialmente. Fazer o mal é um erro de cálculo, não um ato culpável. Por causa dessa dimensão performativa, cada escolha com que nos defrontamos na linguagem é uma meta-escolha. Isto é, uma escolha da própria escolha. Uma escolha que afeta e muda as próprias coordenadas de meu escolher. Lembremos a situação cotidiana em que meu parceiro sexual, político ou financeiro quer que façamos um trato. O que ele me diz basicamente é: por favor, eu realmente o amo. Se ficarmos juntos nesta, serei totalmente dedicado a você. Mas cuidado. Se você me rejeitar, posso perder o controle e desgraçar a sua vida. O ardil aqui, é claro, é que não sou simplesmente confrontado com uma escolha clara. A segunda parte desta mensagem solapa a primeira. Alguém que está pronto para me prejudicar se eu o contrariar não pode realmente me amar e estar devotado à minha felicidade, como afirma. Portanto, a verdadeira escolha com que me defronto contradiz seus termos. Ódio, ou pelo menos uma fria indiferença manipuladora em relação a mim, está subjacente a ambos os termos da escolha. Há também uma hipocrisia simétrica, que consiste em dizer: eu o amo e aceito qualquer escolha que faça. Assim, mesmo que, você sabe disso, sua escolha me arruine, por favor, escolha o que realmente quer e não leve em conta como isso vai me afetar. A falsidade manipuladora deste oferecimento, é claro, reside no modo como usa sua sincera insistência de que eu posso dizer não como uma pressão adicional sobre mim para que eu diga sim. Como pode me recusar quando amo tão completamente? Podemos ver como, longe de conceber o simbólico que rege a percepção e a interação humana como uma espécie de a priori transcendental, uma rede formal dada de antemão que limita o âmbito da prática humana, Lacan está interessado precisamente em como os gestos de simbolização estão entrelaçados com o processo de prática coletiva e engastados nele. O que Lacan elabora como momento duplo da função simbólica vai muito mais longe que a teoria corrente da dimensão performativa da fala, tal como desenvolvida na tradição de Austin a John Searle. A função simbólica apresenta-se como um duplo movimento no sujeito. O homem faz de sua ação um objeto, mas para ela devolver em tempo hábil seu lugar fundador. Nesse equívoco que opera a todo instante, reside todo o progresso de uma função em que se alternam a ação e o conhecimento. Já que Lacan é escrita no mesmo texto. O exemplo histórico evocado por Lacan para clarificar esse movimento duplo é indicativo em suas referências ocultas. Primeiro tempo, o homem que trabalha na produção em nossa sociedade inclui-se na categoria dos proletários. Segundo tempo, em nome desse vínculo, ele faz greve geral. A referência implícita de Lacan aqui é a História e a Consciência de Classe, de George Lukács. Obra marxista clássica de 1923, cuja tradução francesa amplamente aclamada foi publicada em meados dos anos 50. Para Lukács,
A consciência opõe-se ao mero conhecimento de um objeto. O conhecimento é externo ao objeto conhecido, ao passo que a consciência é prática em si mesma, um ato que muda seu próprio objeto. Depois que um trabalhador inclui-se na categoria dos proletários, isso muda sua própria realidade. Ele age de maneira diferente. Fazemos alguma coisa, consideramos-nos, declaramos-nos aquele que fez aquilo e, com base nessa declaração, fazemos algo novo. A transformação subjetiva ocorre no momento da declaração, não no momento do ato. Esse momento reflexivo de declaração significa que toda declaração não só transmite algum conteúdo, mas, simultaneamente, transmite o modo como o sujeito se relaciona com esse conteúdo. Aqui está o poder da análise. Né? Mesmo os objetivos e atividades mais prosaicos sempre contêm essa dimensão declarativa que constitui a ideologia da vida cotidiana. Nunca deveríamos esquecer que a utilidade funciona como uma noção reflexiva. Sempre envolve a afirmação de utilidade como significado. Um homem que mora numa cidade grande e possui um Land Rover, para o qual obviamente não tem uso, não leva simplesmente uma vida despojada, prática. Na verdade, ele possui um carro como esse para indicar que leva sua vida sob o signo de uma atitude despojada, prática. Os jardins desbotados é indicar uma certa atitude em relação à vida. O mestre supremo desse tipo de análise foi Claude Lévi-Strauss. Deixa eu ver se esse raciocínio para aqui. Não, ele vai mencionando algum. Eu acho que eu vou encerrar nesse ponto e a gente continua na semana que vem, a partir desse ponto aqui. Senão vai estender por demais essa leitura. Na semana que vem, a gente continua daqui desse lugar. Lembrando que as leituras paralelas, né, elas ficarão nas sextas-feiras às 13 horas. Foi só um contratempo em uma possibilidade, né, não ter acontecido nas 13 horas e depois ter podido acontecer agora nesse intervalo das 15 horas. Obrigado pela companhia. As gravações vão continuando aqui pelo YouTube, tal qual as leituras freudianas. E, enfim, a gente vai avançando na leitura e na discussão desse texto. Até mais.